Oi, oi, gente linda. Bom dia, bom dia. Bom dia você que está aí deitado, você que já levantou. Eu não sei que horas que você vai ver esse programa, mas seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulher Mais Mulheres. Você sabe que você é a única razão por eu estar aqui todos os sábados aqui trazendo um convidado especial para você. E como eu sempre falo, sempre tem gente linda aqui comigo, gente maravilhosa. E com certeza você também é uma gente linda que está aí assistindo o nosso programa. E antes de tudo, deixa eu já agradecer os meus patrocinadores. Eu quero agradecer ao Falar, que sempre está cuidando da minha casa, do meu conforto com segurança, fazendo jardim, cuidando lá dos inimigos, né? Eliminando os inimigos da minha casa, as bactérias. E também quero agradecer a Vitrine Joias pela parceria, Everson Varoli. Tem muita gente linda que faz esse programa acontecer, sabia disso? Pois é. E que você aí do outro lado, se você quiser ser um patrocinador do programa Mulher Mais Mulheres, entre em contato com a nossa assessoria e nós vamos mandar todas as informações para você. Porque esse programa é em prol da mulher empreendedora. Mas não é um programa só para falar do empreendedorismo, não. É um programa para tratar a mulher, a identidade da mulher, trazer o equilíbrio. Porque eu falo que uma mulher equilibrada, ela equilibra todo o ambiente. Mas uma mulher desequilibrada, meu amor, desequilibra todo o ambiente. Quanto mais mulheres equilibradas, melhor vai ser o seu ambiente aí da sua casa, do seu emprego, da sua empresa. Então, que tal? Se você quiser ser um investidor, um patrocinador, um padrinho, uma madrinha do nosso instituto, entre em contato com a nossa produção e a gente vai passar todas as informações para você. E agora, bora lá? Porque hoje tem uma mulher incrível aqui. Hoje o assunto é filhos, geração Z. O que acontece com essa geração de hoje? Gente, fala para mim. Será que eles estão muito adiantados e os pais estão muito atrasados? Ou será que existe muito pai naca, muita mãe zena? Será? Vamos entender um pouquinho sobre o assunto. Hoje eu trouxe uma mulher incrível que eu conheci num evento. Ela também já está no grupo do Mulher Mais Mulheres e ela trabalha com pré-adolescentes. Ela trabalha com os pais. Vamos entender um pouquinho? E a gente chama ela de Conce. Para os amigos, os mais íntimos, é Conce. Mas acho que você também pode chamar de Conce. Conce, seja bem-vinda ao nosso programa Mulher Mais Mulheres. Que bom que você está aqui no dia de hoje, que deu certo, né, de você estar aqui com a gente. Bora lá falar um pouquinho, Conce. Quem é a Conce? O que a Conce faz? Como a Conce chegou nesse tema aí de filhos? Conta um pouquinho para nós. Nós estamos, assim, com muito prazer aqui neste precioso tempo com a Sueli Markelli, que conheci também há pouco tempo, e tem sido uma conexão muito boa, porque os interesses se cruzam. Eu tenho uma vida já de educadora, e neste tempo, Deus tem me levantado com toda a experiência que eu tive, com direção de escola, com educação de filhas, né, que já estão mulheres maduras hoje, mães de família, e me deu todo esse treinamento durante toda a minha vida e me levantou como escritora, e escritora para pré-adolescentes. E isso tem sido uma coisa que tem aberto os meus olhos para a necessidade hoje de olhar com carinho especial para essa faixa etária. Por quê? Porque dentro das casas existe um certo desentendimento, né, no relacionamento entre pais e essa geração Z, que começa aos 10 anos de idade e se prolonga até os 25, 26 anos. Nós temos algumas coisas que podemos tomar como princípio para melhorar essa comunicação, esse relacionamento tão precioso dentro da família. Olha que legal, Conce, você está falando, né, sobre o desentendimento dentro dos lares. E isso acontece com muita frequência, principalmente nas atualidades, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje. A gente sabe que, eu sei, né, você é pedagoga, você já teve uma escola, né, você falou aquele dia. Já tive, por 12 anos. Como que foi esse negócio? Como que despertou esse desejo de você estar falando sobre... de estar falando para os pré-adolescentes, porque normalmente a pessoa fala ou para criança ou para jovem,
né? E aí Verdade. você vem com essa pegada de falar com os pré-adolescentes. Por que pré-adolescente? Como que nasceu esse desejo? Bem, ele nasceu de observar a minha neta. Eu tenho uma neta que hoje está com 13 anos de idade. Quando ela estava com 10 para 11 anos, eu percebi que começavam mudanças nela, mudanças físicas, mudanças emocionais e até espirituais mesmo. E isso aguçou muito a minha curiosidade em saber como eu poderia acessar o coração da minha neta para que ela tivesse um desenvolvimento tranquilo, né? Porque, na verdade, eles passam por tantas transformações e são desafiados a cada dia a conviver com aquilo que eles não entendem. Então, isso me fez nascer em mim essa vontade de penetrar no mundo deles e alcançar também o coração dos pais para que haja uma iniciativa na vida dos pais com relação a eles, porque os maduros dessa relação, claro que são os pais, né? Eles são maravilhosos, mas eles são imaturos e muitas vezes eles, sem orientação, acabam tomando o caminho errado, né? Da grosseria, da afronta, né? Muitas vezes de se recolher em si mesmo, ou no seu quarto, ou nas telinhas. E isso nós não queremos, porque família é outra coisa. Você acredita que os pais de hoje, igual eu sou de 76, né? Tem outros mais antigos. Eles querem colocar na mente dos pré-adolescentes ou dos adolescentes o que eles vivenciaram lá atrás e entram em conflito com seus filhos exatamente por eles estarem numa outra época, numa outra geração. Esse conflito que traz entre a sua vida pessoal, a educação que eu tive antigamente, não é tudo que eu aprendi, tudo que eu fui educada, tudo que eu fui ensinada que eu não posso aplicar na minha filha hoje. Né? Porque os meus pais foram ensinados de um jeito, então eles me ensinaram. E eu querer transportar tudo isso que eu aprendi para os meus filhos, da mesma forma, acaba chocando os adolescentes e os pré-adolescentes. Você acha que acontece muito isso, dos pais não terem esse entendimento, que eles vivem numa geração diferenciada? Sim, claro. Eu mesma passei por isso, né? Tenho, como disse, 2 filhas, e na época que elas eram pré-adolescentes, isso não me ocorreu, né? Não me ocorreu. Então, é claro que havia embates dentro de casa, porque eu mesma não entendia, apesar de trabalhar com educação. Porque eu não fui instruída. E o que eu tinha para dar? Eu tinha para dar aquilo que eu recebi, que é o que acontece normalmente nas famílias. Por que essa proposta de trabalhar com os pré-adolescentes hoje? Porque eu vejo que há uma grande necessidade de aprender. Os pais têm que aprender a lidar com essa nova geração. Porque nós mesmos, quando éramos pré-adolescentes, nós também não entendíamos a cabeça dos nossos pais. Exatamente. Que é o que acontece hoje. E ver com toda a tecnologia que cresceu, mas assim como cresceu na nossa, com relação aos nossos pais. E não havia um entendimento por quê, né? Porque eles não falavam a mesma língua. E para eles, a autoridade tinha que falar muito mais forte. Agora, hoje, será que não tem que ter a autoridade dos pais sobre os filhos? Claro que tem, né? Quem que não quer ter prezada a sua autoridade dentro da família? Nós temos que ter, mas nós temos que ir pelo meio certo. Por exemplo, eu errei tanto, porque quando eu via as minhas filhas falarem alguma coisa contrariando aquilo que eu falei, eu já queria dizer, mas quem manda aqui sou eu. Eu que sou a mãe. Ganhar no grito. E ele é o pai. Nós queremos ganhar no grito. E hoje nós percebemos que se nós temos uma outra via para alcançar o coração deles, nós vamos ter muito mais êxito nessa. É o nosso projeto mais importante da vida. É educar os nossos filhos e é fazer o ambiente de casa um ambiente agradável, um ambiente em que se possa ter prazer de viver nele. Não é? E isso passa muito assim pelo relacionamento, primeiramente com os filhos. Bem, primeiramente com Deus, depois com o esposo, né? E depois com eles, com os filhos. Né? Qualquer uma peça que se desalinha aí traz um prejuízo para a família, não é isso mesmo? E eu falo que as crianças e os adolescentes, pré-adolescentes,
eles são terras férteis, né? Então, Exato. se nós pais não tomarmos cuidado de plantar, de lançar a semente certa nessa mente, alguém lá fora vai estar lançando essa Vai semente. lançar. E qual é a semente que eu, mãe, o pai, como família, como casa, está lançando, plantando dentro da mente dessas crianças? Né? Então, assim, ter essa consciência, ter alguém para trazer essa consciência para os pais, de falar, ó, não é assim, vamos fazer. Não é que nós vamos ensinar o certo, né? Que eu falo, cada pai tem o seu jeito, mas nós podemos lapidar essa mãe, podemos lapidar esse pai, né? Para que ele venha instruir melhor os seus filhos. E aí você entra com como que seria a introdução do seu trabalho seria com os pais, seria com esses pré-adolescentes, porque eu sou apaixonada por adolescente, pré-adolescente. Eu falo, quando eles gostam de você, eles gostam mesmo. Também, se eles não gostarem, eles também são muito sinceros. Né? E nós temos aí um índice bem alto de adolescentes com depressão. Um índice bem alto de adolescentes com depressão. E eu fiquei assustada. Né? E por que eles estão, esses pré-adolescentes têm a depressão? Porque tem muitos pais que falam assim, né? Você não trabalha, não tem conta para pagar, por que você está com depressão? Depressão é frescura. E aí? Como lidar com toda essa situação? Porque eles estão numa geração de tecnologia avançada. A cobrança em cima deles é muito grande. Então, eu acredito que eles ficam se cobrando, né? Eu tenho que estar ali, ó, tenho que fazer. Se eu não vou ficar para trás, tem que ficar mostrando um serviço. E, contrapartida, o pai fala, você não tem conta para pagar, menino? Por que você está com essa frescura? Não faz nada, você só estuda. E aí, como lidar com isso, Conce? Olha, muito interessante, né? Nós estamos falando assim no tempo de hoje, onde eles estão rodeados de tecnologia e têm acesso a muitas coisas, né? Até a classe mais pobre tem acesso, né? Hoje todos têm acesso, né? A maioria, a grande maioria tem. Mas eu digo que o grande problema está na falta de princípios dentro de casa. Entende? Então, todos estão sendo levados mais pelo consumismo ou pelas necessidades materiais, esquecendo que nós somos um espírito que tem uma alma e mora num corpo. Então, nós somos inicialmente espírito. Então, nós temos que cuidar dele. E eu vejo que esse consumismo, esse olhar mais voltado para o corpo, fez com que não só o pai saísse de casa para conseguir o sustento, mas a mãe também. E em casa faltou o encontro da família, aquela reunião diária ao redor de uma mesa, né, para que você possa compartilhar suas conquistas, seus desafios, né, e as suas lutas diárias, não só os pais, mas os filhos, toda a família se cruzando ali, olho no olho, né, tendo intimidade. Eu vejo que o que o ser humano busca? Em primeiro lugar, Deus nos colocou dentro de uma família. Colocou os filhos dentro da família para eles serem treinados pelos pais, né? E os pais têm prazer de ver os filhos crescendo em unidade, em amor, né? Em união também, né? Os pais têm esse prazer. E isso é projeto de Deus. Quando nós estamos afinados com o projeto de Deus, que é a família, a construção da família, porque a família, ela não é assim, só os dois casam, têm filhos e nada mais. Não, a família se constrói cada vez, e eles, os filhos, têm os desafios dele. Cada um tem desafios na sua etapa de vida. E nós, como as pessoas mais adultas, mais maduras desse relacionamento, nós temos que tomar a iniciativa. E eu vejo que os pais hoje, eles sentem a mesma coisa que eu senti. Quando eu sentia uma afronta, né, alguma desavença em casa, eu queria que tudo fosse conquistado no grito, né? Ou então na força das palavras de dizer quem manda aqui sou eu, mesmo que não falasse alto, mas quem manda aqui sou eu. E não é assim. Então eu vejo que hoje, mais do que antes, porque antes você podia suportar isso porque você se calava diante dos pais, né? E você engolia. Mas será que o sentimento não era igual como o de hoje? Era, dava uma revolta, né? Nós queríamos ter liberdade para falar. Eu, por exemplo, eu sentia vergonha do meu corpo. Quando começaram a nascer, quando eu comecei a modificar o corpo, eu ficava tão envergonhada que eu andava na rua de cabeça baixa e curva. Por quê? Em casa não se falava sobre isso. E aí, emocionalmente, eu estava recalcada.
E se não houver esse ambiente em casa de liberdade para você falar dos seus desafios e ser aceito primeiramente pelos seus pais, eles lá fora, eles também vão sofrer, né? Eles vão sofrer. Eles sofrem em casa porque não se sentem pertencentes, e lá fora eles vão refletir essa falta de pertencimento, né? Eles vão dizer assim, na minha casa eles não me aceitam como eu sou, não sabem nem o que eu penso, imagine lá fora. E crescem pessoas, eu digo, emocionalmente frágeis, entende? Que não sabe como lidar com seus problemas, e por aí vai. E isso pode se arrastar pela vida inteira, né? Então eu digo que, como nós podemos fazer diferente hoje? Nós podemos dizer para os pais, voltem aos princípios eternos de Deus, que são simples, é ter o encontro familiar, é ter liberdade para passar a sua fé no encontro, numa mesa de comida, de alimentação. Eu gosto muito de falar sobre a mesa. Lá em casa, nós temos o hábito de fazer todas as refeições em volta da mesa. Uhum. É proibido o celular, gente, na minha casa, na hora da refeição. Eu acredito hoje nós sabemos que a mulher também foi para o campo, né? Trazer aí um auxílio para um homem com a renda familiar. E aí acaba terceirizando a educação desse filho. E eu parei para pensar uma época da minha vida, quando eu comecei a terceirizar a educação dos meus filhos. Foi quando o Senhor, é aquilo que você falou, os princípios, né? Dentro de casa. O Senhor me trouxe para os princípios. Mesmo que meus pais não tiveram todo o conhecimento que a gente tem hoje, e assim vai ser de geração em geração. Os nossos filhos têm um conhecimento que nós não temos hoje, né? E eles sempre estarão ali em novidade, né? E esses princípios, esses valores estão sendo negociados dia após dia. É verdade. Né? Porque, refeição, pega o seu prato e vai para o seu quarto. Pega o seu prato e vai para a sala. Então, aos poucos, nós vamos abrindo mão de algo que a gente nem percebe. Né? E daqui a pouco a gente perdeu aquele elo familiar. Perdeu o vínculo, perdeu a comunicação dentro de casa, né? Você falou uma coisa muito importante da mesa. Gente, atraia os seus filhos, atraia o seu esposo, sua esposa para a mesa. Eu falo que a mesa, ela cura. A mesa você consegue saber o que aconteceu na vida do teu filho. Meu filho, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de almoçar com ele todos os dias. Com meu marido também. Então, assim, filho, como que foi sua aula hoje? O que aconteceu? Então, esse dia a dia está se perdendo no caminho. Exato. Né? E tudo bem que a mulher hoje trabalha, o homem tem que trabalhar, mas em algum momento, né, tem que ter essa oportunidade de você trazer para a mesa, de ter esse bate-papo que você falou, né? Esses princípios dentro de casa que estão sendo negociados dia após dia. Né? Então, é muito legal esse seu trabalho exatamente para conscientização, que eu acredito que é isso que você faz, conscientizar o pai, conscientizar a mãe. Que eu falo, quando nós temos a consciência, eles vão... Gente, nós somos espelho para eles. É verdade. Né? Então, como fazer tudo isso, Conce? Porque a gente sabe do corre-corre do dia a dia, da mãe, do pai. E esse filho que fica trancado aí no quarto o dia inteiro, muitas vezes sem assistência do pai, né? Aí, à beira de um suicídio, de início de depressão. Quantos adolescentes eu já conheci com depressão? Né? Adolescentes que tentaram tirar a própria vida, recentemente, inclusive. Né? E como lidar? Os pais que transferem a sua responsabilidade para os filhos. Né? Eu tenho que trabalhar e tenho que ajudar seu pai, então você cuida da casa. E aí, Conce? Então, eu pensei assim, eu digo, para alcançar uma mudança, uma transformação, eu preciso escrever um livro para eles, para os pré-adolescentes. Então, eu escrevi este livro, Conviva Bem com você mesmo e com os outros. Porque eles vivem em conflito com eles mesmos nessa fase. Porque aos 10 anos, o que acontece? Eles estão começando as grandes transformações no corpo, na alma e no espírito. Né? Na alma são as emoções que estão aí, né? Porque tudo sofre a influência daquela profusão de hormônios que estão aí em movimento no seu corpo. Estão se multiplicando, né? Então, o que passa com eles? Como eles não sabem lidar com isso, eles vivem conflitos que, se o adulto não interfere,
conversando, dando exemplos, colocando-se até como referência para eles. Você acha que eu não passei por esses problemas? Passei. Só que aos 10 anos, como os pais olham para os filhos? Como é que os pais olham para os filhos? Os pais olham como crianças. E crianças, nós damos orientação e damos ordens. Olha, não é mais para você colocar o seu tênis ali na entrada, na porta. Você pega o seu tênis, coloque lá no seu armário e tal. Isso você fala para o pré-adolescente, né? Para o pré-adolescente você deve falar assim, mas para a criança você diz, não é para colocar aqui. Os pais, nessa fase, não percebem que as crianças passaram para um outro nível, agora são pré-adolescentes. As mudanças começaram a ocorrer no corpo deles. Mas os pais não percebem, eu não percebi. 10 anos eu olhava, são crianças. Na verdade, eles estão numa transição, nem crianças, nem adolescentes, né? Estão entrando numa nova fase, numa transição que eles estão passando. E eles não entendem bem isso, nem eles entendem. Né? Então, quem é que tem que tomar a iniciativa nesse relacionamento? Os pais. Né? E desse relacionamento deve reverberar para a escola e para todos os outros relacionamentos. Né? Então, quando chega nessa fase, né, os pais, assim como quando eram crianças, seus filhos, foram aprender também a lidar. Como é que se troca a fralda, de quanto tempo tem que dar o leite, deve dar água, tem que observar quantas vezes faz cocô no dia, essas coisas assim. Você aprendeu para você lidar com a criança. Quando chega nessa idade, você tem que aprender também para não correr o risco que eu corri de muitas vezes. Graças a Deus, minhas filhas são pessoas equilibradas emocionalmente e tudo, né? Mas poderiam ser melhores se eu tivesse essa visão. Então, hoje, para mim, a palavra-chave para os pais é aprender. Aprender como lidar com eles. Né? Hoje a gente tem a questão, né, da mulher empreendedora, que se fala muito, né? Mas eu vejo muitas mulheres perdendo as suas famílias por causa do empreendedorismo feminino que tanto se fala, né, gente? Porque nós somos empreendedoras já começando dentro da nossa casa. Eu falo que se você é uma boa gestora dentro da sua casa, gente, dentro de casa, eu falo assim, Conce, quem é empreendedora? Todos os eventos que eu faço. E aí algumas não levantam as mãos. Aí eu falo assim, você é empreendedora, porque você limpa, você organiza a sua casa, você tem que fazer gestão de tempo, você tem que fazer gestão de finanças, você tem que fazer planejamento familiar. Psicóloga. Então, você é uma empreendedora dentro de sua casa. Se você não consegue gerenciar seu próprio patrimônio, que é sua família, para mim é o maior patrimônio, como que você vai querer fazer gestão lá fora de um negócio? Sim. Então, por que tem muitas mulheres frustradas aí profissionalmente? Porque, com certeza, ela não conseguiu ainda administrar nem própria dentro da casa dela. Exato. Eu fiz uma pequena pesquisa com algumas mulheres que não conseguiram evoluir nas suas carreiras. São exatamente reflexo de dentro de casa. Porque, gente, a casa está bagunçada. E isso aí vai refletir lá fora. Então, as mulheres hoje estão delegando, terceirizando seu papel de mãe, que é fundamental para o seu filho. Ah, mas eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Pode trabalhar. Eu sempre trabalhei. Minha filha nasceu, eu estava trabalhando, mas eu sempre dei um jeito de ficar com meus filhos. Não importa se você vai ficar com eles 7, 8 horas da noite, mas que seja um tempo de qualidade. De qualidade. Né? Então, assim, a gente entende a correria da mãe hoje, né? Mas é você não abrir mão desse legado que você precisa deixar, desse ensinamento, desses princípios, que somos nós que temos que levar. Né? Eu estava vendo seu livro aqui, tem pais que não sabem nem... você falou da transição, né? Aí fica, ai, meu bebê, seu bebê está com 10 anos, seu bebê não usa mais fralda. Verdade, né? E aí cresce aquele... Eu falo assim, que filhos mimados demais são adultos problemáticos futuramente. Exatamente, sim. Então, assim, tem pai que não sabe que o seu filho está com cheirinho, sabe? Você colocou aqui, né? Eca, que cheiro é esse? Então, essa transição requer nossa atenção. Sim. O seu filho está indo como para a escola, ele está indo com essa eca, aí ele vai ser um motivo de chacota na escola, né? Fazer bullying, que hoje tudo é bullying.
Então, como que tá essa questão da transição, né? Ele não é mais bebê, ele não usa mais fralda, mas você tem que acompanhar ele com a higiene, né? Com o seu crescimento e várias coisas. E eu vi também aqui que você, cada página, cada capítulo, você tem um exercício, né? E é um livro fantástico. Você falou que é um livro até para as escolas, né, Sim, sim. Ele foi escrito para ser um paradidático, né? Ah. Para ser estudado, assim, digamos, pela professora de português. Aí tem que estudar um livro. Coloca este livro para ser lido por eles, estudado por eles e respondido por eles. Porque no final de cada capítulo, que cada capítulo é um tema, né? Então, por exemplo, esse negócio do cheiro. Eles tiveram uma maneira de resolver, os personagens aí, né? Eles resolveram de uma maneira que você vai saber quando você adquirir o livro e ler. Muito interessante, né? Mas sabe por que que ele encontrou? Eu adianto isso para vocês. Porque ele tinha liberdade de falar na sua casa, ao redor. Então, quando ele falou sobre isso, na casa, lá ao redor da mesa, a mãe falou para ele: você acha que nós não tivemos esse problema? Você acha que nós nascemos assim, já grandes? Então, isso deu para ele uma segurança. Quer dizer, não estou sozinho Porque nessa. ele não é sozinho. Não estou sozinho nessa, né? Porque ser louco sozinho é terrível. Mas quando você é louco no meio de muitos loucos, não vai fica fazer muito muita mais diferença. suave. É verdade. Então, assim, este livro aí, ele causa um impacto na vida dos pré-adolescentes. Por quê? Porque ele vai ser confrontado, né? Ele vai se colocar no lugar daquele personagem, né? Por exemplo, eu falo de amizades aí, eu pergunto para ele: você tem amigos? Diga o nome do seu amigo. E por que você gosta tanto dele? Alguma coisa assim. Eu vou nesse sentido. Legal. E isso aí vai lá no fundo dele, nas suas emoções, que é o principal desafio desta geração. Qual é o principal desafio dessa geração? O primeiro, que eu digo, não sei se é o principal, mas vamos dizer humanamente falando, eu vejo que o primeiro é espiritual. É ser criado sabendo que é um filho de Deus, que Deus sonhou com a vida dele. Esse em primeiro lugar, né? Mas depois, na fase desse desenvolvimento, ele precisa ser orientado a gerenciar as suas emoções. Esse é o X da questão, na parte humana, né, vamos dizer assim. Então, se ele tem um gerenciamento, se ele é orientado a gerenciar as suas emoções, né, ele vai ser bem sucedido. E o que é gerenciar as emoções? É quando alguém vem e diz para ele: você é feio. E ele vai dizer: olha, você me acha feio, mas sabe quem me criou? Não foi nem meu pai e minha mãe, foi Deus. Ele então, saber quem ele é, né? Ele saber quem ele é. Ele tem identidade. Aí, os dardos que vêm de fora não vão abalá-lo de tal maneira que ele fique lá no chão. Não, ele pode até sentir, porque todo mundo sente, né? Mas ele vai dizer assim: olha, você que está falando, porque Deus, ele me ama. Então, eu vejo assim, isso é gerenciar as emoções, entende? Isso é muito importante. E tem relação com a parte espiritual. Né? E quando o primeiro capítulo aqui que você colocou é vida em família. Já tem logo uma foto numa mesa, os filhos, os pais. Isso é importantíssimo. Você trazer os filhos para a mesa para ter essa liberdade de perguntar, né? Do seu filho ter essa liberdade de perguntar sobre o corpo, sobre a transformação dele. Né? Aí tem o ECA cheiro, que cheiro é esse? E aí tem durante a aula de matemática, tem várias temáticas. Tem aqui, quebrando as regras, eu vi alguma coisa aqui. Sim, esse quebrando a regra é muito interessante. Quebrando as regras, cadê? Eu vi alguma coisa aqui. É o quinto, parece. Uma aventura, um sonho, e aí tem quebrando as regras. Então, são assuntos que é realmente do dia a dia do adolescente e para os pais também participarem. Isso. Aonde vai fazer com que os filhos interajam com os pais. Exatamente. De uma forma leve. Leve, né? Essa palavra. De uma forma leve e verdadeira e real, gente. E real. Né? Eu vejo hoje, o que acontece? Por essa geração Z ser muito tecnológica, eles estão trocando amizade pelo computador. Exatamente. Por um tablet, por um... O meu filho mesmo. O meu filho um dia se apaixonou por uma menina de um jogo que não tinha nem foto. Olha. Com 10 anos, Gente. E por eu estar ali sempre ali acompanhando, mesmo ele jogando online, porque ele ama jogar online. Sim. E eu sempre acompanhei. E eu descobri que ele estava apaixonado por uma tal de uma menina lá que
Só tinha uma foto de uma caricatura. Eu falei, gente, você não sabe nem quem é, você não sabe se é homem, se é mulher, se é Exato. adulto, se é criança, como você se apaixonou? E se eu não estou ali acompanhando meu filho? Exato. Entendeu? Então, assim, é os pais, nós pais, incentivarmos essa geração. Você precisa se relacionar. E também ter uma palavra não condenatória. Né? Porque, digamos, que fosse numa outra época que encontrasse, ia dizer, mas você não tem vergonha na cara? Como é que você faz isso? Quer dizer, essa abordagem agressiva não alcança o coração deles, não produz mudança. Quer dizer, você pode até fazer com que a sua autoridade seja notada por ele, mas para ele aquilo não é autoridade, aquilo é autoritarismo. Então não vai tocar o coração dele, ele não vai responder. Que adianta ele responder por fora, mas por dentro ele não responde, né? Aí você não quer isso, porque a família é feita de sentimentos, de ligações verdadeiras, de liberdade de falar, de liberdade de expressão, né? E de liberdade até de passar o que é bom. Se você não tem essa liberdade, os pais não têm essa liberdade criada com os filhos, de passar aquilo que é bom, como que eles vão ter? Eles vão receber o que vem de lá de fora, que é falado de uma maneira suave, mansa, ou através dos jogos mesmo, né? Das telinhas. Gente, jogo é um perigo. Se você não estiver acompanhando seu filho, e se você não permite essa liberdade dele com vocês pais, eles vão aprender lá fora com certeza. Sim. Eu já peguei meu filho de 10 anos, nessa mesma época, aconselhando um adulto com depressão. Mas o meu filho tem base, né? E eu fiquei observando o que ele falava para essa pessoa. Eu não sabia quem era, porque era um jogo. Então, eu não sei quem está do outro lado. E ele falou, não, olha, você precisa procurar Deus, né? Você precisa falar isso para sua mãe, falar isso para o seu pai, o que você pensa. E eu fiquei antenada com aquilo, foi quando eu tomei o celular e falei assim, ó, aqui é a mãe dele. Então, você precisa entender que meu filho é uma criança. Apesar dele ser uma criança, ele está te dando uma instrução muito boa. Sim. Mas, e aí? Se é um adolescente que não tem essa liberdade de falar com os pais, né, de estar ali na mesa no dia a dia, do pai acompanhando o trabalho, acompanhando o seu dia a dia, como que será que ele estaria retribuindo para essa outra pessoa? Né? Contribuindo. Será que ele estaria contribuindo assim com esse conselho? Ou será que ele seria influenciado por aquela coisa que eu não sei quem estava. Na minha cabeça é que aquela pessoa queria influenciar o meu filho. Sim. Né? Entendeu? Tipo através assim, entrando na emoção dele. Exatamente. Né? Deixa eu ver como é a emoção desse menino. Sim. Se é um adolescente que não tem liberdade com os pais, também está na mesma situação, imagine o que vai dar. Qual seria o resultado? Verdade. Né? Uma pessoa do desastre, outro lado. né? Porque exatamente. Uma situação como essa, ela é capaz de derrubar anos de educação. Você ela entendeu? Ela é capaz. E essa é a importância de você conscientizar os pais. Isso. Né? Como se você então, falando quando eu escrevi isso. esse livro, eu pensei, vou entrar no mundo dos pré-adolescentes, eu quero escrever muitos livros para eles. Depois que eu escrevi o livro, eu percebi que eu preciso entrar mais. Eu disse assim, eu preciso entrar mais com os pais. Senão a mentalidade não vai ser mudada. E aí começou a minha ligação com os pais dos pré-adolescentes, sem deixá-los de lado, né? Eu quero escrever mais um livro para eles, porque tem muitas coisas que você tem que, de maneira lúdica, de maneira leve, desmistificar da vida deles, né? Ótimo. Por exemplo, quando eu falei aí sobre quebrando as regras, né? As regras, vamos quebrá-las. É porque isso está na cabeça do pré-adolescente e dos adolescentes. Ah, é assim para fazer? Pois eu vou fazer o contrário. Eles amam fazer isso. É cheio de regras. Cheio de regras. Né? Então, eu coloco uma situação aí, por exemplo, será que você tem que ter a liberdade de criar uma regra nova? Por exemplo, você vai ao banheiro e aí você faz as suas necessidades, número 2, por exemplo. Você diz assim, mas aqui tem que colocar no cesto papel higiênico? Não, eu quero passar na parede. Será que fica bom? Vamos ver, vamos criar essa nova regra. Então, eu coloco situações absurdas, assim, que é para eles pensarem que as regras, elas são feitas para nos proteger e nos ajudar. Não é para ser algo que vai contra nós, pesado. Que é para punir. Né? Regra não é para punir, gente, é para organizar. Né? Então, regras não são para punir ninguém. As regras são feitas para realmente uma questão de organização. Sim. Conce, deixa eu te fazer uma proposta. Você sabe que nós fizemos aí o clube de leitura. Sim. Né? E eu estou vendo que seu livro é muito paradidático, muito bacana. E o que você acha de você estudar esse livro com os pais? Olha, seria muito bom. A gente, ali tem o Mulher Mais Mulheres, você que não faz parte do Instituto Mulher Mais Mulheres, é totalmente gratuito, gente. É só você entrar lá no grupo do WhatsApp, nós temos lá
acho que 200 mulheres, você está convidada para fazer parte do nosso grupo. E, assim, seria muito legal, uma sugestão, se você puder. Você vende esse livro também, sim, né? Sim. E, de repente, Ele tem até na versão digital lá pela Amazon. Então, vamos ver se a gente consegue comprar a versão digital. E aí você, mãe, que está em casa, que tem um filho pré-adolescente, que quer ser mãe, eu não tenho filho, eu quero participar também para me preparar. Eu acho que faz super sentido isso. De você estar levando no clube de leitura pela manhã, fazendo essa dinâmica com essas mães. Sim. Para os pais também, se quiserem participar junto com as esposas, eu acho super bem-vindo. E você está trabalhando esse livro com esses pais. O que você acha? Eu acho maravilhosa a ideia e já está acordado. Então maravilhoso, Vamos porque começar. A gente encerrou o livro, né, da Thalita Pereira, onde nós trabalhamos a identidade da mulher. A identidade da mulher em Cristo, gente. Quando você sabe quem você é na sua fé, quando você se encontra, que a sua identidade, ela precisa ser consolidada em Deus ou na sua fé, seja lá onde você canaliza, você tem uma identidade onde ela não vai ser corrompida por nada, né? E dessa mesma forma, você entender a identidade de mãe, né? De ser mãe de um pré-adolescente, de ser mãe de um jovem, enfim. Então, vou deixar aqui para você já esse desafio, que eu acho que vai ser muito legal. Você é uma pessoa super experiente, tem muito para nos ensinar. Eu amo aprender com quem tem experiência, com quem tem bagagem, com quem já passou. E eu quero estar lá também com você pelas manhãs. Vamos lançar, então, já fazer esse trabalho. Sim. Eu quero que você fale, então, como que faz para encontrar o seu livro. Eu vi que você tem outro livro aqui também. Nosso tempo já viu, já está quase acabando nosso programa. Mas, assim, esse seu trabalho, eu tenho certeza que Deus vai fazer como uma flecha. Né? Eu falo, seja uma flecha na mão do maior arqueiro do mundo, que é Jesus. Sim. Né? Então, que você seja uma flecha nas mãos de Deus para alcançar a vida dos pais. Sim. Que são os pais que precisam ser transformados. Né? Os filhos, eles só respondem aquilo que nós somos. É verdade. Né? Então, que Deus possa te usar na vida desses pais. Conte comigo, conte com Mulher Mais Mulheres. Sim. Falo que Mulher Mais Mulheres é um guarda-chuva que está ali para acolher. Não importa se você é líder de grupo, nós não estamos para concorrer. Concorrer é para quem é fraco, gente. Nós estamos aqui para nos fortalecermos. Né? Então, assim, eu quero já agradecer mesmo por você estar aqui, contribuindo com esse seu conteúdo, com seu conhecimento, sua experiência de mãe, de esposa. Lindo que hoje não deu tempo. Até escola, gente, ela inaugurou uma escola. A história dela é linda, maravilhosa. Vou deixar o Instagram dela aí para vocês acompanharem. Fala onde pode encontrar esse livro. Esse vai ser o nosso livro de lição de casa do Clube de Leitura. Sim. Então, eu quero que você fale onde a gente pode encontrar. Para adquirir assim, mais facilmente, no Instagram, na minha bio, você tem lá o link que vai dar lá na Amazon. E você vai poder adquirir. Custa R$25, né? O livro digital, né? Se você quiser ele físico, aí você me manda por WhatsApp, por um direct lá mesmo no Instagram. Sim. E aí você manda seu endereço e tudo, eu mando o Pix e ele custa R$40, né? Com a postagem sai por R$50. Olha que legal. Eu já vou falar até mais. Você que é pastora, você que é pastor, você que é líder de adolescente, você que é responsável por uma liderança. Eu já tive liderança com 300 adolescentes numa igreja e foi fantástico. Eu estive com eles esses dias, adolescentes já pais, mãe, com filhos. E foi um encontro maravilhoso de poder ter contribuído na vida deles. Você pode levar esse livro também para o seu grupo aí da igreja, porque é um assunto que trata a identidade do adolescente. Não é um assunto religioso, é um assunto real. É um assunto que faz parte do dia a dia da família, do adolescente. Então, se você tem uma igreja aí, gente, você que é líder, responsável, você líder vai ser responsável pela vida desses adolescentes. Então, quanto mais você contribuir para o crescimento desse adolescente, para ele se tornar um adolescente forte, como o Daniel,
você vai ser muito mais abençoado. Quanto mais E dado, pode mais me convidar cobrado. lá que eu vou contribuir Exatamente. também presencialmente. Mas né? é um livro muito legal para levar para as igrejas também, viu, Exato, Conce? há Como um igrejas que já manual para fazem esses isso. adolescentes, Sim. né? Aham. Então, eu vou até levar lá para a igreja onde a gente está também. Ai, você viu como passou rápido o nosso Rapidinho, né? programa, Muito minha amiga? bom, né? Mas eu quero você mais vezes aqui Sim, com a gente, eu tenho falando. também esse daqui, esse livro, é um livro evangelístico e ele é um projeto mundial. Como que é o nome? Meditar. Meditar. Né? Mas não dá para falar sobre ele agora, é muita coisa. É. Então, outra vez. Outra nós podemos vez. A vir gente aqui tem um canal do YouTube. e- Vai lá, gente, @Sueli Marchelli, CHELLI. Nosso canal do YouTube tá uma graça, cresceu também bastante. Mas a gente pode marcar também para falar no canal do YouTube. Sim. Que eu vou voltar agora com tudo, com as gravações também. E é isso, minha linda. Olha, Eu foi um muito prazer obrigada. muito grande, viu? Sueli? Prazer é meu sempre. Uma nova etapa na minha vida, né? De estar aqui até alcançando outros corações aí através da televisão, Se né? Deus quiser, E se Deus que quiser. seja para contribuir com este mundo, né? Amém. Porque nós somos luz e nós temos que irradiar essa luz. É verdade. Né? Fazer com que muitos acessem os princípios de Deus mesmo, né? Saber que Deus, Ele quer o nosso bem, Ele está a nosso favor e não contra. Não conta. É exatamente Boa. isso. Conce, muito obrigada. Que Deus te abençoe e que Amém. você venha mais vezes aqui ao programa compartilhar essas experiências e conscientizar aí muitos pais, né? Para essa nova caminhada, essa nova jornada aí que Deus colocou aí em suas mãos. E tenho certeza que você vai fazer com muita excelência e maestria aí dentro daquilo que você faz. Muito obrigada. E você que está em casa, eu vou terminar o programa agora, assim, com aquele gostinho de quero mais. E eu, como sempre falo, assim, ó, que Deus blinde a sua casa, que Deus blinde a sua família, que Deus blinde os seus negócios. Mas hoje, em especial, que Deus blinde os seus filhos, que Deus blinde a mente e o coração deles. E que a semente que for lançada na mente dessa criança, na mente desse pré-adolescente, seja a semente de Deus, para que ela possa frutificar, para que ele seja um jovem como Daniel, que ele não se corrompa com as coisas do mundo, mas que ele possa fazer a diferença. Fiquem com Deus e eu volto para o próximo programa com mais gente linda aqui no Mulher Mais Mulheres. Até a próxima. Tchau. Que lindo! Eu amei!